Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro. Ontem eu falei aqui do general Newton Cruz e disse que ele havia morrido às vésperas do Dia do Soldado. Não é Dia do Exército. Considerada a Batalha dos Guararapes a primeira união de todos os brasileiros, de todos os tipos, de todas as cores, de todas as mestiçagens que formam essa grande nação, né, que tem gente que quer separar, né, mas nós somos um, nós somos o brasileiro, a brasileira, né, e a Batalha de Guararapes, lá perto do aeroporto de Recife, né, contra os holandeses. Nós fizemos um exército aí improvisado que ganhou dos holandeses. Olha, o holandês era força. Holandeses conquistaram Caribe, Sudeste Asiático, naquela época, tinham força. E nós os expulsamos. Aí forjou-se o exército brasileiro. Bom, e eu cometi o engano de dizer que era Dia do Soldado. Dia do Soldado é 25 de agosto, data do nascimento de Caxias, né? Nasceu lá onde hoje se chama Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Bom, hoje é dia do amigo. Abraço, amigos. Né? Dia do rádio amador. Eu acho que começava com PY, o prefixo. Prestou um grande serviço. O rádio amador prestou um grande serviço no mundo e no Brasil. Eram tempos que não tinha rede social. E o telefone tampouco. Os radioamadores prestaram um grande serviço neste país, principalmente nas emergências. Dia do nascimento de Monteiro Lobato e, por causa disso, hoje é dia do livro infantil. Genial Monteiro Lobato. E dia também internacional dos monumentos e sítios, para a gente preservar a história. Eu estou mostrando aí o nosso primeiro monumento, o Marco Português, plantado lá na Praia de Touros, Rio Grande do Norte, por Pedro Alves Cabral, segundo os pesquisadores e historiadores lá do Rio Grande do Norte. Gente, eu não queria terminar sem falar no Tomás Antônio Gonzaga, porque num 18 de abril, em 1792, ele já estava preso há 3 anos. Ele era companheiro de Tiradentes na Inconfidência Mineira, mas Tiradentes foi condenado à morte, ele não, foi condenado à prisão, porque ele era ouvidor na Vila Rica, hoje Ouro Preto. Ele tinha sido desembargador na Bahia, foi juiz em Portugal, onde ele nasceu, o pai dele era juiz, né? Ele era filho de mãe Clark, de ascendência inglesa, e de pai nordestino, brasileiro, né? O Tomás Antônio Gonzaga. Genial como poeta, escritor. A Marília de Dirceu. A minha irmã se chama Marília por causa disso. Marília de Dirceu. O romantismo da época. Ele chegou a... Tem uma cadeira na Academia de Letras que ele é o patrono da cadeira, 37. Bom, mas aí, depois de 3 anos de prisão, ele foi condenado ao exílio. Foi exilado em Moçambique. A competência dele fez com que ele virasse juiz em Moçambique. Fez um bom casamento, uma noiva bem dotada de dotes, teve 2 filhos. Teve uma vida abastada e morreu aos 66 anos em Moçambique em 1810, 12 anos antes de ele ver realizado o sonho da independência do Brasil. Eu já me estendi muito aí nas efemérides, né? Então vamos falar rapidamente aí do fim da emergência que foi decretada aqui no Brasil 40 dias antes da OMS decretar a pandemia. Início de fevereiro, a OMS só foi lá por março, dia 11 de março, se não me engano. Se não me engano, 11 de março.
acabou, não tem mais razão para ficar exigindo certificado de vacina na entrada do Brasil, ao entrar no Brasil também, né? Qual era a utilidade prática disso, né? Não precisa, ninguém mais é obrigado a usar máscara também, a gente fica pensando sobre isso. Agora, sobretudo, acabar essa mamata que muita gente aproveitou de não ter licitação. A emergência, hospital de emergência, respiradores, né? E tanta outra compra que era feita assim, sem licitação, porque era emergência, precisava comprar rapidamente. Até hoje não deram explicação aí para os respiradores, para os hospitais de emergência superfaturados. E a tal CPI do Senado não quis tratar disso. Nada como o tempo para julgar. Bom, gente, Ciro Gomes veio a Brasília para lançar a Leila do vôlei, Leila Barros, que é senadora, candidata ao governo do Distrito Federal. A terceira via aí se mobilizando. Tem uma outra terceira via, que é aquela formada pelo PSDB, MDB e União Brasil, que agora tem uma novidade. Numa entrevista ao UOL, a senadora Simone Tebet, que era tida como a candidata a presidente da terceira via, disse que, olha, eu não sou candidata a vice. Vice eu não aceito. Opa! Será que ela percebeu que estão tramando alguma coisa para ela? Ou contra ela? Porque dentro do MDB estão tramando, sim. A gente já viu aquele jantar da semana passada na casa de Eunice Oliveira, que foi ministro de Lula, com José Sarney, com metade da bancada de senadores do MDB. Claro que o assunto era MDB que apoia Lula, claro. Lula não ia conversar sobre um partido, eu quero que vocês apoiem a Simone Tebet, né? Óbvio. Então ela já estava de antena levantada, antena ligada. Já estava piscando a luz amarela. Agora deve estar piscando a luz vermelha, dizer, olha, vice eu não quero. Por quê? Naquele trio, né, Luciano Bivar sentou-se na cadeira de presidente, candidato a presidente, e já tirou o Moro. Moro diz que não aceita ser candidato a deputado federal. Por coincidência, hoje a gente viu Moro participando do lançamento de um curso anticorrupção. Será que ele vai acabar no cursinho? Bom, aí Luciano Bivar ocupou a cadeira, mas será que ele está só guardando lugar para alguém? Porque aí o presidente do PSDB sugeriu que o vice de Tebet fosse Eduardo Leite. Opa, falou em Eduardo Leite. Afinal, Eduardo Leite largou o governo do Rio Grande do Sul. Será para quê? Para ser vice? E agora eu desconfio que estão querendo tirar Simone Tebet para fazer a chapa Eduardo Leite. Está parecendo, né? Está parecendo isso. Bom, enquanto isso, foi registrada hoje a Federação Brasil e Esperança. É o PT, o Partido Comunista do Brasil e o Partido Verde, juntos. Aí vocês vão de perguntar, peraí, mas o Partido Socialista Brasileiro, que está dando o vice, que é o Alckmin, não está na federação? Não pode estar, porque a federação é para valer para tudo. E lá em São Paulo, o Partido Socialista Brasileiro é adversário do PT para o governo do Estado. É Márcio França versus Fernando Haddad. E aí vem lá, quem levantou isso foi o Cláudio Humberto, que é muito lúcido, né, a gente fica com o pé atrás. Que Lula, quando saiu da prisão, prometeu para a noiva, né, que não ia mais ser candidato a nada, ia encerrar a carreira. E agora ele anunciou que vai casar em maio, mês das noivas. E aí o Cláudio Humberto, será que ele está preenchendo apenas a vaga para o Haddad? Aí o Haddad deixa de ser candidato ao governo de São Paulo e deixa o Partido Socialista Brasileiro tentar com Márcio França?
que aí está lá correndo o Tarcísio, né, como todos sabemos. Enquanto isso, a gente vê ainda nesse movimento Paulinho da Força, levou uma vaia numa reunião de sindicalistas com o Lula e disse, opa, recuou o Solidariedade. Eu vi uma entrevista dele dizendo que não é para apoiar Bolsonaro, mas ele ficou meio com o pé atrás. Né? São essas coisas todas aí que vão mudando, né? O PSOL e a rede é o partido do senador lá do Amapá, também estão formando federação. Então, gente, é isso. Eu queria encerrar falando de duas notícias, policiais, né? Houve lá em Guarapuava, no Paraná, essa tentativa de assalto a uma transportadora de valores. Eu não sei o que está havendo com a gente, conosco, jornalistas. A gente parece que perdeu totalmente a noção. A gente tem que ser um especialista em generalidades, a gente tem que saber de tudo, porque a gente noticia. Aí eu vejo uma notícia hoje, num grande telejornal, o repórter lá em Guarapuava dizendo, olha, eles deixaram aqui na árvore uma espingarda calibre 12. Aí a imagem mostra um fuzil 5,56 ou 7,65, não sei, mas é um fuzil moderno, não. Nada parecido com uma espingarda calibre 12. E o repórter mostra, dizendo que é uma espingarda calibre 12. Depois ele disse que vieram tanques do Exército. Meu Deus, para entrar tanque do Exército numa coisa dessas, tem que haver uma solicitação, né? O governador tem que pedir aquela artigo 142, né, sobre ordem pública, mas ele confundiu, alguém falou em blindado, é caminhão forte, carro forte, que é blindado. Ele chamou aquilo de tanque do Exército. Então eu disse, meu Deus, a esse ponto. Né? Outra coisa que eu vi, tá, um menino de 15 anos foi esfaqueado no pescoço, morreu num baile funk, porque queriam pegar o boné dele. Mas dá um registrinho assim. Aí depois uma tentativa de assalto, com um menor esfaqueando um repórter para tirar o celular. Foi super. Né? Ou seja, nós, jornalistas, nos julgamos superiores. O valor do nosso sangue é superior ao valor do sangue do menino de 15 anos que morreu. É uma coisa estranha. Né? Aliás, também é estranho um ex-presidente da República declarar que tem, ele só queria roubar um celular, né? Como já declarou a respeito de menores que assaltam para roubar o celular. De Brasília, Alexandre Garcia.